Você acha que as suas memórias são confiáveis? Já parou pra pensar sobre isso? Tudo aquilo que você lembra realmente é confiável? Dá pra você levar ao pé da letra? Ou quando você para pra pensar, tudo é meio duvidoso, aquela discussão de família no final de semana é duvidosa, e você começa a ficar se questionando se aquilo realmente faz sentido ou não. Eu sou Giovanni, sou psicólogo, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação do toque com falsas memórias, tá? Quem aqui já sofreu com toque? Quem tá assistindo conhece alguém que sofre com toque? É muito comum ver essas pessoas sofrerem bastante com essa questão de pensamentos que elas têm e elas não conseguem muitas vezes explicar como é que elas têm lembranças de alguma coisa que não aconteceu. Elas só sabem que elas lembram. E é muito interessante quando a gente para pra pensar na definição de memória, porque a gente tem uma definição de que a memória ela não erra, de que é realmente tudo aquilo que aconteceu. Agora, quando a gente pega, por exemplo, a definição de um psicólogo cientista, que é o Robert Sternberg, ele fala muito que a memória é um processo ativo e construtivo que envolve codificações, armazenamento e recuperação de informações. Diferente do registro fiel da realidade, a memória é influenciada por esquemas mentais, crenças, expectativas e emoções do indivíduo, que torna suscetível a distorções e reestruturações. Assim, lembrar não é apenas recuperar dados armazenados, mas reinterpretar expectativas à luz do presente. Ou seja, pessoal, quando a gente para pra pensar na memória, pensa na memória como se fosse um quebra-cabeça. Toda vez que você observa esse quebra-cabeça e tenta lembrar dele, cai uma peça. E quando você vai tentar lembrar novamente aquela peça, o teu cérebro ele reconstrói aquela peça um pouquinho diferente do que ela era. Então toda vez que você lembra de algo, você meio que distorce aquilo ali mais um pouquinho e mais um pouquinho, e aquela distorção vai ficando cada vez mais frequente, até um dia que aquela memória provavelmente não é real. Então, o que acontece muitas vezes para quem sofre com toque? Principalmente aquele toque de revisão, da pessoa ficar fazendo a checagem novamente, que é conhecido até por toque de responsabilidade ou toque de foco de faltas memórias, que é que a pessoa fica o tempo inteiro achando que, por exemplo, matou alguém e não lembra, ela acredita que por acaso fez algum tipo de atrocidade que não consegue lembrar, ou muitas vezes fica tentando perceber se ela deixou o fogo aberto ou se a porta ficou trancada. Então, muitas vezes, quando a gente começa a observar esse processo, são ideias que surgem na cabeça, memórias falsas que para aquela pessoa em específico realmente aconteceram. Ela de fato acredita que aquilo aconteceu e toda vez que ela tenta lembrar aquilo, esse quebra-cabeça vai reconstruindo novamente, de novo, de novo, de novo, de novo, até uma hora que ela não sabe mais o que é real e o que é imaginário. E não é incomum as pessoas no dia a dia ter esse tipo de coisa. Quem já foi no jantar no final do ano já percebeu isso acontecendo diversas e diversas vezes e está muito ligado, por exemplo, a essa perspectiva que nós temos de que as discussões vão ser resolvidas de uma forma ou de outra, né? Mas quando a gente parar para pensar sobre isso, não existe uma memória absoluta, porque todas as memórias de algum grau elas são falsas. E aquele teu amigo, aquela pessoa que fala que lembra tudo de uma forma muito exata e que não tem nenhuma dúvida daquilo que aconteceu, tem uma grande chance do que ele lembra ser muito mais falso do que o seu. Porque se ele tem tanta certeza, quanto aquilo ali já não foi reescrito e reescrito e reescrito de novo, e não tem como ele ter certeza sobre aquilo, ele afirma categoricamente. E aquilo ali, pela confiança da voz dele, você acha que a sua memória talvez seja mais confiável, esteja na dúvida ali do que aconteceu. E principalmente para quem sofre com toque, é muito importante perceber que o que eu tenho que fazer quando acontece isso? Primeira coisa, pessoal, não buscar certeza absoluta. Não adianta vocês buscarem certeza absoluta. Não dá para ter certeza absoluta. Isso vai só piorar o ciclo do toque. E só começa vou dizer, aumentar a incerteza que você tem daquilo e você vai começar a entrar nos processos de checagem, que é o novo passo que eu dou para vocês. Não fiquem checando. Quanto mais vocês checarem, mais falsas memórias vai acontecer e aí você começa a entrar no ciclo do toque. Para quem já viu algumas aulas aqui minha, aqui alguma coisa do gênero, sabe que o ciclo do toque é o quê? As obsessões geram as compulsões, que gera um alívio temporário, que já aí reforça o ciclo obsessão e compulsão, que aumenta a ansiedade, que vai fazendo todo esse processo ficar ali preso durante rechecagem, checagem, checagem. Ou seja, tive uma memória que eu já tenho, quando assim, já chequei diversas vezes. Essa vez, provavelmente, não é verdadeira. Ela continua sendo falsa da mesma forma que as outras 20 vezes que você checou. Então, como é que normalmente a gente lidar com isso? Primeiro, não busque a certeza absoluta, igual eu falei pra vocês. Não realizem o processo de checagem e muitas vezes não façam revisões mentais excessivas, porque toda vez que você vai fazer esse processo, você vai só piorar essa memória e você vai criando mais certeza de que ela aconteceu. Mesmo você muitas vezes indo lá e perguntando para outras pessoas e as pessoas falando que não aconteceu. E aí você fica, vamos dizer assim, negociando ou tentando convencer outra pessoa com uma memória que só tá na tua cabeça que aconteceu. E eu falo para vocês, pessoal, na tua cabeça, ela é real. Ela é real o suficiente ao ponto de você acreditar de verdade que aquilo ali aconteceu. Porque todos os processos mentais que poderiam fazer ela ser verdadeira estão acontecendo. Ela criou uma memória falsa. Mas, quando você passa ela pelo crivo da realidade, ela não aconteceu. Isso que é muito importante estar claro para vocês. Vocês tentaram passar pelo crivo da realidade e não existe aquilo ali, não teria como aquilo ter acontecido. Às vezes você lembra que matou alguém, por exemplo, e não aconteceu.
E você lembra, e aquela pessoa tá viva, andando na esquina da sua casa. E isso é muito importante porque mesmo quando você começa a pensar, você começa a achar que matou outra pessoa. E o toque nunca fica satisfeito. E isso é importante. O que fazer com todas essas informações? Primeiro, pessoal, entenda que as memórias não são confiáveis. Tudo aquilo que você pensa sobre o mundo é simplesmente uma tentativa de interpretar a sua realidade e colocar isso num crivo para conseguir entender de um mundo de uma forma, vamos dizer assim, mais concreta. Mas não é concreta. Tudo que eu vejo, sinto, penso, ele tá à luz do que eu tô vivendo hoje, tá em relação, vamos dizer, suscetível ao meu humor, tá suscetível ao meu histórico de vida, tá suscetível à minha interpretação, à quantidade que eu consegui absorver daquilo que tá acontecendo, e o meu cérebro tenta concatenar tudo isso e ele fica recriando essa memória toda vez que eu lembro. E aí lembre sempre do exemplo do quebra-cabeça. Toda vez que eu lembro aquilo, tem uma grande chance do meu cérebro cair uma pecinha e ele reconstruir da melhor forma que ele pode, e não é a realidade. Segundo passo, pessoal, aceite a viver com incerteza. O toque nunca fica satisfeito. Ele nunca vai te deixar tranquilo. Ele nunca vai deixar você, vamos dizer assim, com 100% de confiança. Principalmente quem tem toque, já sabe, né? Quando você tá com 99% de certeza, tem aquele 1% que parece que é o mais provável. Acredite, vocês vão ter que fazer avaliações. Quão realista é esse pensamento que eu tenho? Quão real é, vamos dizer assim, qual é a probabilidade disso realmente ter acontecido? Eu tenho evidências concretas que isso aconteceu? Existe alguma probabilidade disso ter acontecido? Ou eu não tenho nenhuma evidência concreta, inclusive eu tenho evidências negativas que isso não aconteceu, mas a minha mente ela continua criando essa ideia. Se eu já parto do princípio que memórias não são confiáveis, eu já consigo, por exemplo, manejar isso de uma forma muito mais inteligente e conseguir lidar com minhas emoções. Quando a gente fala sobre você entender as suas emoções, entender os seus pensamentos, a gente fala de você aceitar a ansiedade muitas vezes. Quando você chega na conclusão de que algo não aconteceu, mas a ansiedade não vai embora, ela não vai mesmo no primeiro momento. Você primeiro vai ter uma ansiedade lá, vamos dizer assim, 10 de 10, e você chegou na conclusão de que aquele pensamento, aquela memória era falsa, que você de fato não matou alguém, que de fato aquilo ali não aconteceu, e você consegue muitas vezes descer ela para 6 de 10. 6 de 10 ainda é muito alto. Mas conforme você vai chegando nessas conclusões, essas memórias elas vão diminuindo até um dia que ela some a ansiedade e você entende que aquela memória é falsa. Então existe um processo que a gente chama na terapia cognitiva de reestruturação cognitiva, que é você começar a entender que você pensa. E parece uma coisa meio absurda, mas as pessoas não percebem que elas pensam. Elas têm uma fusão pensamento-comportamento. Elas acreditam que aquilo que elas pensam é a realidade, é o que elas são. Então quando eu começo a fazer um questionamento e avaliar o quão realista que é aquele pensamento, ou aquela ideia, ou aquele conceito que eu tenho, muitas vezes eu consigo diminuir a ansiedade aos pouquinhos. E outra coisa, pessoal, não cheque. Muitas vezes você lá acostumou-se a checar a porta várias vezes se você trancou, acostumou a perguntar para uma pessoa que você gostaria várias vezes se aquilo ali aconteceu ou não, fez várias vezes de você ir lá e desligar ou não o fogão. Isso só piora. Toda vez que você realiza uma compulsão na tentativa de acabar com as obsessões, piora o seu toque. Existe uma luta constante para quem tem toque de não realizar as compulsões. Quanto mais você realiza a compulsão, pior fica o processo. Por isso que, atualmente, uma das abordagens que auxilia bastante no tratamento de toque é a terapia cognitivo-comportamental, principalmente em aliado com a EPR. A gente vai ensinar as pessoas muitas vezes a fazer uma exposição gradual desse processo, conseguir ir evitando aos poucos para que ela consiga reeducar o cérebro dela, reeducar o sistema, no caso de perspectiva de perigo, que seria o sistema simpático, e através disso ela consiga, lidando com isso, até o corpo dela parar de disparar tanta ansiedade nesse processo. E é um processo muito lento, muitas vezes, mas é um processo que realmente vai acabar com esse transtorno, muitas vezes vai deixar ele, vamos dizer assim, controlado. E é muito importante as pessoas estarem cientes disso, porque a terapia vai ser essencial para esse processo. Quem está sofrendo com toque, quem tem algum tipo de ideia, tem esse tipo de pensamento, lidar muito com falsas memórias, tem que lidar com muitos pensamentos obsessivos, intrusivos, ou pensamentos que tomam conta da sua vida, faça terapia. Eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, principalmente com a linha de toque, e então eu faço esse processo de exposição e todo o processo de tratamento para quem sofre com esse transtorno. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, entre em contato comigo aqui embaixo, tem minhas redes sociais, tem meu contato aqui, e a gente muitas vezes consegue iniciar esse tratamento e muitas vezes dá um pouco mais de conforto para sua vida, que o toque ele realmente vai consumindo aos pouquinhos e muitas vezes você perde durante o processo. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês, até mais, tchau, tchau.